Em relação aos protocolos de suplementação, pessoal, como que a gente suplementa, qual a quantidade, qual é o timing em relação à cafeína? Basicamente, pessoal, a gente tem que lembrar que a cafeína, como eu falei para vocês, no finalzinho ali de 2003, né, comecinho de 2014, a cafeína ela fazia parte da lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping, né? Então vejam que para uma determinada quantidade, a cafeína, se fosse detectada ali, né, na amostra desses sujeitos, ela era considerada ali como um agente dopante. Porém, pessoal, a quantidade para aquele momento era de 12 microgramas por ml de cafeína encontrada na urina, o que era considerado, na verdade, uma quantidade até que razoável em relação, né, ao consumo diário, né? Ou seja, o indivíduo ele precisaria tomar muito café ou muita cafeína para que ele fosse banido ali em relação ao doping. Mas em 2004, como eu falei para vocês, a cafeína ela sai dessa lista da UADA, sendo ali considerado, né, uma substância lícita, ou seja, suplementos de cafeína não são proibidos, né, atualmente e não são consideradas doping, ok? Bom, pessoal, em relação aos protocolos de suplementação, os trabalhos mostram uma dose típica que pode variar de 3 a 6 miligramas, aproximadamente 60 minutos antes do exercício, com uma relação ali de dose e resposta, ou seja, quanto menor a dose, menor a resposta, quanto maior a dose, maior a resposta, até a página 2, porque o céu não é o limite. Acima de 6 miligramas por quilo de peso, parece já não ter mais diferença no que se refere à melhora do desempenho físico esportivo. Portanto, essa dose ela pode variar de acordo com a resposta individual também. E, como eu trago para vocês aqui essa informação, ela pode variar bastante entre sujeitos, ou seja, essa variedade, né, intra-sujeitos e entre sujeitos pode acontecer e isso, né, dificulta muito essas recomendações mais engessadas, mas basicamente essa recomendação que fica entre 3 a 6 miligramas parecem ser suficientes no que se refere à melhora do desempenho físico e esportivo. Se fôssemos considerar doses altas, e aqui a gente está falando doses de acima de 9 miligramas, na verdade, já seriam considerados ali doses que poderiam, em teoria, levar o indivíduo a apresentar uma concentração alta de cafeína lá na urina. Lembra que eu falei para vocês da dose de 12 microgramas por ml, né, estipulada lá pela UADA, né, pela Agência Mundial Antidoping? Isso representaria um consumo basicamente de 5 a 7 xícaras ali tomadas, né, agudamente, ou seja, como se o indivíduo pegasse 5 a 7 xícaras de café e tomasse de uma vez, aí sim poderia correr o risco dessa concentração ser encontrada ali na urina e que na verdade hoje não faz mais sentido, né, você falar de doping, mas aqui é só para exemplificar para vocês, né, que a gente estava falando de uma quantidade bastante alta, tá certo? Mas basicamente doses de 3 a 6 miligramas são consideradas seguras e estão relacionados à melhora do desempenho físico esportivo, levando em consideração que a resposta individual ela deve ser ali observada sempre, pessoal. Aqui eu trago para vocês, né, uma tabela lá do Instituto do Comitê Olímpico Internacional. Eu já falei dessa publicação e já deixei para vocês em outra mini aula, onde ela vai falar para a gente que o protocolo de suplementação clássico é baseado nessa dose que eu comentei para vocês, então 3 a 6 miligramas, considerando a forma da cafeína anidra, que é a cafeína mais utilizada também nos estudos científicos, consumidos aproximadamente 60 minutos, considerando o pico plasmático da cafeína que vai levar ali em média 60 minutos para acontecer. Depois a gente vai comentar um pouco sobre isso também, mas aqui nessa publicação diz que doses menores, doses baixas de cafeína, ou seja, menores do que 3 miligramas por quilo de peso, ou aproximadamente 200 miligramas de cafeína agudamente, também parecem ali proporcionar melhora do desempenho físico e esportivo em algumas situações, tá bem? Então, mesmo doses pequenas de cafeína já podem exercer ali efeitos triviais no que se refere ao desempenho físico, porém, doses de 3 a 6 sendo as mais comuns. Lembrando, pessoal, e aqui a gente já faz um spoiler para quando a gente fala ali de desempenho, que quando falamos da suplementação de cafeína, assim como de qualquer outro suplemento, nós estamos falando ali de ganhos, né, de melhora do desempenho bastante, na verdade,
pífios, né? Mas que, de novo, podem ser ali a diferença entre o primeiro e o segundo lugar, e por isso que a gente fala que a suplementação desses suplementos ergogênicos vão ser muito mais voltados ali para o esporte de alto rendimento, onde uma pequena diferença pode fazer toda a diferença no que se refere ao posicionamento desse atleta ali no pódio, pessoal. Então, efeitos ali de 3%, que de novo, para a gente isso parece muito pequeno e é pífio de fato, quando você contextualiza isso dentro de um cenário de competição, de alto rendimento, isso pode ser bastante importante para esses atletas. E não, às vezes, para o cara que está indo para a academia e está se sentindo cansado e quer tomar uma cafeína para desempenhar melhor. Para ele, se a melhora for de 3, de 1, de 10%, isso não vai mudar basicamente muita coisa. Mas pro esporte isso faz toda a diferença. Bom, e aqui, pessoal, eu trago essa publicação de 1995, um estudo clássico quando a gente fala de suplementação de cafeína, só para demonstrar para vocês da onde que vem essa variação de 3 a 6 miligramas como, né, uma recomendação ali de dosagem ideal. Então, se vocês forem pegar aqui, ó, doses de 3, 6 e 9 miligramas, que foram utilizados aqui num teste de corrida, na verdade, não foram, né, encontradas diferenças significativas quando você compara doses de 9, 3 e 6. Então, basicamente, 3 e 6, pessoal, parece que é uma dose considerada ideal, porque acima disso você já não vai ter benefícios adicionais. Então, embora exista, né, como eu falei para vocês, essa diferença entre indivíduos e interindivíduos em relação às doses, de maneira geral, essa dose ela parece ficar ali em torno de 3 a 6, não tendo efeitos superiores às doses ali acima de 9 miligramas. Tudo bem, pessoal? E aqui eu trago para vocês também, como eu havia comentado na publicação do Comitê Olímpico Internacional, se doses baixas de cafeína, ou seja, doses abaixo de 3 miligramas, podem ser interessantes também no que se refere ao efeito ergogênico. E sim, pessoal, parece que doses baixas também são interessantes, principalmente quando suplementados durante o exercício físico, em provas de endurance prolongadas. Então, alguns sujeitos podem apresentar benefícios ou podem apresentar melhora do desempenho quando suplementam doses pequenas, né, como eu falei para vocês, abaixo de 3 miligramas durante o exercício. Até mesmo quando suplementados, né, da maneira clássica, né, ou seja, 60 minutos antes do exercício, esse efeito ele já parece acontecer também. Mas nem todo mundo vai apresentar melhora do desempenho com doses baixas e por isso que a faixa de variação fica dentro daquela que eu já comentei com vocês. Bom, aqui eu trago uma outra publicação de 2018 que fala justamente dessa essa variação interindividual em relação ao efeito ergogênico da cafeína, pessoal. Então, quando a gente fala dos estudos com suplementação de cafeína, a gente precisa entender que esses estudos eles sempre vão apresentar essa variabilidade, né, interindividual bastante significativa e bastante grande. Isso é um ponto, tá? Essas diferenças individuais, elas podem ser em parte explicada por variações genéticas entre os sujeitos. Ou seja, eu posso responder diferente de você em relação à mesma dosagem de cafeína administrada. E entender um pouco, né, como que essas influências elas acontecem e por que que a resposta ela é diferente também tem trazido aí novos estudos para explorarem esse campo que parece ser bastante interessante. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Bom, embora os diversos estudos atestem os efeitos ergogênicos da cafeína, quando observamos os dados individuais, alguns sujeitos não respondem da maneira ali como que seria esperado, ou seja, melhorando. Pelo contrário, existem trabalhos que vão mostrar, na verdade, uma piora do efeito ergogênico frente à suplementação de cafeína, pessoal. Por isso, quando vocês pegam dados individuais e que tem sendo demonstrado cada vez mais nesses trabalhos recentes com cafeína e não só olhando para a média, porque dentro da média você perde um pouco dessa resposta entre cada um dos sujeitos. Ou seja, agrupar tudo numa média parece não ser a melhor forma de entender o efeito ali, né, entre cada um dos sujeitos. Sabendo então que algumas pessoas podem piorar, a gente precisa entender talvez o porquê que isso acontece, né? Então, parte dessa resposta parece estar associado aos polimorfismos de nucleotídeo único, pessoal, chamados ali de SNPs, que seriam considerados ali, entre aspas, algumas mutações que essas pessoas podem apresentar em determinados genes que vão codificar proteínas que vão ser importantes ali para a resposta individual de cafeína.